Como funciona um divórcio em cartório? Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, sou advogada especialista em direito de família e sucessões e aqui nesse canal você entende melhor os seus direitos. Então já aproveita para se inscrever aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tal do divórcio extrajudicial. Se você está passando por uma situação onde o seu relacionamento chegou ao fim, esse vídeo serve para você entender qual é o passo a passo e o que vai acontecer a partir de agora se vocês dois estiverem de acordo. Por que eu estou falando sobre estar de acordo? Porque existem alguns requisitos para que o divórcio possa acontecer de forma extrajudicial, ou seja, sem processo judicial, sem a necessidade de um juiz decidir a situação. E nesse caso, tudo é resolvido no cartório de notas. Mas afinal, quais são esses requisitos? Bom, o primeiro deles é justamente o consenso entre as partes. Os dois precisam concordar com o divórcio e também com a forma que será feita a partilha dos bens. E isso é essencial, porque o divórcio extrajudicial só pode acontecer quando existe o acordo. A partir disso, o tabelião vai elaborar a escritura pública de divórcio e partilha. Agora, se existe discussão, briga ou desacordo sobre patrimônio, valores ou qualquer outro ponto, aí o caminho normalmente será o divórcio judicial litigioso para que o juiz decida a situação. Outro requisito muito importante é que não exista questão pendente envolvendo filhos menores de idade. Ah, Paloma, mas não mudou alguma coisa no final de 2024 sobre isso? Sim, teve uma alteração, mas na prática, em relação ao divórcio, ela não trouxe nenhuma mudança tão relevante. Hoje, o divórcio em cartório só pode acontecer quando as questões relacionadas à guarda, visitas e pensão dos filhos menores já tenham sido resolvidas judicialmente. Então, na maioria dos casos, acaba nem fazendo tanto sentido resolver primeiro a situação das crianças na justiça e depois fazer apenas o divórcio no cartório. Geralmente é mais rápido, mais prático também e mais barato resolver tudo junto no processo judicial consensual. Claro que existem algumas exceções, principalmente por questões tributárias, patrimoniais ou de custos, nesses casos que pode valer a pena separar as etapas. Bom, dito isso, como funciona o passo a passo do divórcio extrajudicial? Bom, primeiro o casal precisa chegar num acordo. E é justamente aí que entra a importância do advogado especialista em direito de família. Por quê? Ele sabe até onde a lei permite, quais são os direitos de cada pessoa e quais seriam os possíveis entendimentos do judiciário naquele caso. Então, no divórcio extrajudicial, um único advogado pode representar os dois sem problema algum. Isso é permitido. Mas nem sempre isso é possível também, porque normalmente uma das partes foi quem procurou o advogado primeiro, e a outra pessoa pode acabar se sentindo inseguro ou até desconfortável durante a negociação, imaginando que aquele profissional vai favorecer quem o contratou inicialmente. Então, para evitar qualquer tipo de desconfiança e facilitar uma negociação tranquila, muitas vezes é interessante que cada parte tenha o seu próprio advogado. Assim, os dois conseguem analisar a situação com segurança e entender corretamente os seus direitos, chegando num acordo equilibrado para ambas as partes. Mas se for um divórcio tranquilo, sem conflito e simples, um único advogado consegue conduzir tudo tranquilamente. Bom, depois disso, serão reunidos os documentos necessários, documentos pessoais de ambos, documentos dos bens, escritura de imóvel, contrato de compra e venda, documentos de veículo, extratos bancários, investimentos, enfim, tudo que fizer parte da partilha. E com esses documentos, o advogado vai elaborar uma minuta do acordo para encaminhar ao cartório de notas. Na maioria das vezes, o advogado já possui contato com cartórios que ele costuma trabalhar, o que pode ajudar ali na agilidade do procedimento. Então, o cartório transforma aquela minuta do acordo em uma escritura pública. E aqui existe um ponto muito importante. Essa escritura precisa ser revisada com muita atenção, porque um detalhe simples, como um número ali errado, uma matrícula incorreta ou qualquer informação equivocada, pode gerar problemas futuros no registro dos bens. E aí, novos custos para ali o casal que está se divorciando. Então, essa conferência precisa ser feita com muito cuidado. E depois dessa revisão, o cartório agenda a assinatura da escritura pelas partes e pelos advogados envolvidos. Mas atenção, o procedimento não termina na assinatura. Depois disso, o divórcio ainda precisa ser averbado no cartório de registro civil onde o casamento foi registrado. E é lá que ficam todos os registros da vida civil da pessoa, nascimento, casamento e também o divórcio. E se existirem bens imóveis na partilha, também será necessário levar essa escritura ao cartório de registro de imóveis para atualizar a propriedade e no nome de quem que vai ficar com o bem. Ou seja, todas essas averbações precisam ser feitas corretamente. Não adianta deixar o procedimento incompleto porque isso vai gerar dor de cabeça depois. No fim das contas, o divórcio extrajudicial costuma ser o caminho mais rápido, menos burocrático, menos desgastante emocionalmente. Mas é claro que existem situações que o acordo não é possível. E às vezes o nível do conflito é muito alto e tem muita discussão sobre patrimônio ou interpretações diferentes sobre determinados direitos, tornando impossível o divórcio extrajudicial.
Mas quando cada parte está bem orientada por profissionais especializados, normalmente fica muito mais fácil entender até onde vale a pena insistir numa disputa, onde é possível ceder para construir uma solução ali que vale a pena para ambas as partes. E isso é muito importante porque muita gente esquece de colocar um fator essencial na conta: o tempo. Porque um processo de divórcio litigioso, por exemplo, pode levar facilmente de 3 a 5 anos só na primeira fase, e ainda pode ter recurso depois disso. Então imagina passar anos brigando judicialmente, pagando honorários, custas, convivendo com desgaste emocional, muitas vezes sem conseguir utilizar ou vender aquele patrimônio, e os bens ficam travados durante o processo. Então, oportunidades financeiras também acabam sendo perdidas, investimentos que deixam de ser feitos. Por isso, além do direito, é importante olhar para a realidade daquele patrimônio e daquela família. Será que vale a pena prolongar uma disputa por anos? Ou será que não faz mais sentido ajustar alguns pontos para permitir que cada um siga a sua vida com mais tranquilidade? Porque no final a gente não está falando só do dinheiro, a gente está falando também sobre paz emocional, recomeço e liberdade para seguir em frente. E se você chegou até aqui porque está enfrentando um problema jurídico e precisa de orientação, os contatos do nosso escritório estão sempre aqui na descrição do vídeo e também lá na capa do canal. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa conhecer essas informações. E claro, se ficou qualquer dúvida sobre o tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou acompanhar. Para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe também nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Até mais!